O presidente Lula aproveitou o seu discurso na festa de aniversário de 43 anos do PT para exaltar José Dirceu e atacar Jair Bolsonaro. O chefe do executivo se referiu ao ex-ministro-chefe da Casa Civil como um homem solidário. Eu quero agradecer a cada um de vocês, mulheres e homens, companheiro José Dirceu, agradecer a você, porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. Também chorou ao lembrar da vigília que seus aliados fizeram em frente à Polícia Federal em Curitiba. Se não fosse aquela vigília, eu, quem sabe, não estaria aqui hoje. Foi aquela vigília de pessoas que eu não conhecia, de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que se dispuseram, durante 580 dias, enfrentar chuva, enfrentar sol, enfrentar a provocação da Polícia Federal. E essas pessoas não esmoreceram. Era bom dia Lula, boa tarde Lula e boa noite Lula. Pois hoje eu quero repetir em liberdade e presidente da República, bom dia Brasil, boa tarde Brasil, boa noite Brasil. Por fim, Lula pediu que os militantes lutem pela sigla e pelo Brasil para que nunca mais um genocida, se referindo a Jair Bolsonaro, volte a ganhar as eleições. Cláudio Dantas, sua análise, Cláudio, sobre esse discurso de ontem do presidente Lula. Lembra até do comentário que você fez já no finalzinho do programa de ontem, né? Dizendo que Lula falaria para a própria plateia, e parece que o presidente estava bem à vontade aí nessa festa do PT. Fez um discurso bastante inflamado, como você projetava, né, Dantas? Sim. Me emocionei. Escorreu uma lágrima aqui, uma lágrima de perro. Olha aqui, ó. Ele falou isso tudo, agradeceu, fez muito bem. Fez muito bem. A imagem que ele descreve me lembrou outras imagens recentes do pessoal aí, dos bolsonaristas, em frente aos quartéis, esperando o Bolsonaro, que tomaram chuva, tomaram sol, tiveram aí vendaval, falta de luz, sem lugar para comer, usando banheiro químico. Sofreram bastante também, mas não receberam nenhum agradecimento por parte do Jair Bolsonaro, coitados. Eu lamento. Dentro desse discurso ontem do Lula, que naturalmente ele o faz para essa militância, para quem ele está governando, é bom que se diga, ele não está governando para o Brasil, não. O Lula, em função justamente desse apoio dessa militância em frente à Polícia Federal no Paraná durante 580 dias, em função desse apoio, o Lula está governando para a militância, para os radicais, para o pessoal que quer mesmo transformar o Brasil numa Venezuela. Pavinato até mostrou ontem, fez ali uma análise semiótica da bandeira ali do PT, mostrando que se você inverter, você tem ali as cores da bandeira da Venezuela. E o pessoal quer isso mesmo. O que se vê, as ações desse governo Lula neste início de mandato, são ações que vão provocar miséria, vão destruir a riqueza da sociedade. Esses ataques recorrentes aos fundamentos econômicos, essa estratégia de vamos acabar com o teto de gastos, vamos incluir o arcabouço fiscal sem apresentar nada novo, projetando reforma tributária para daqui a, 72 horas. É muito triste, é muito irônico tudo isso. Quer dizer, está aqui essa é a história do Brasil se repetindo, dando cambalhota, e a gente assistindo atônito a tudo isso. Ontem, um dos nossos colegas de bancada, aí desculpa, acho que eu não dei boa noite para vocês todos, boa noite, a gente falou, deu boa noite no YouTube, não dei aqui para vocês, para a audiência, para o Pavinato, para o Mota, para o Trindade e para você, Vitor. Mas ontem, eu acho que foi o Trindade, falou assim, ele vai fazer um discurso, vai falar do Bolsonaro. E foi o que ele fez. Aí ele disse o seguinte, olha só que interessante essa frase que eu destaquei desse discurso ontem do Lula. Se a gente fizer menos, será muito ruim para o futuro do Brasil, do nosso partido. Mas vocês precisam compreender que recebemos um país em 2023 muito pior do que em 2003.
muito mais incivilizada a sua máquina pública, muito mais gente que não tem direito e que entrou nessa máquina pública, e vamos levar um tempo para fazer um processo de limpeza, fazer com que as pessoas que pregam ódio, que vivem xingando e ofendendo as pessoas na rua, sejam isoladas da sociedade brasileira. Então, assim, é um discurso bastante simbólico. As pessoas estão sendo isoladas mesmo por xingarem e ofenderem. Ele está procedendo, está fazendo realmente um processo de limpeza, tudo isso para justificar, primeiro, a incapacidade do seu governo de apresentar qualquer plano de governo, qualquer plano de Estado, qualquer plano de nação, plano de país. Não há nada. O governo Lula não apresenta nada. Quer dizer, apresenta sim, mas nada que represente desenvolvimento do país, prosperidade para a sociedade. O que a gente está vendo é o contrário. E aqui um discurso bem dirigido ao público bolsonarista e também tentando justificar essa inação. Então, é isso que eu gostaria de destacar. Abro para os colegas. E você, José Maria Trindade, sua análise, Zé, sobre essa aparição de ontem do presidente Lula? Pois é, olha, isso foi todo um complexo de organização, né? Primeira reunião da Executiva Nacional, a primeira reunião depois das eleições e o discurso e o jantar, né? Mas olha, boa noite, meu caro Vitor, boa noite a você que nos acompanha aqui. Nós estamos em boa companhia aqui, o Pavinato, o Mota e o Dantas. Chegue, vem aqui nos Pingos dos Is que a gente vai no cerne da questão. Olha, e essa programação do aniversário do PT veio agora no sentido de resgatar ou de tentar resgatar a imagem do partido e fazer uma recuperação da história. José Disseu, guerreiro brasileiro, herói do povo brasileiro, a gente já viu isso aí, e é herói do Lula e de alguns líderes do PT. Sabe por quê? Porque, como todo mafioso, ele preza pelo silêncio, não entregar os comparsas. E foi o que fez José Disseu. Aguentou tudo calado lá, condenações, enquanto a moda, a fruta do momento era a delação premiada, que depois a gente viu, as delações premiadas não se viram muito, né? Mas a gente saberia sobre detalhes sórdidos desta relação. Quem revelou tudo foi o anti-herói do PT, né? O que resolveu entregar tudo, e a delação dele, do Palocci, deu também nada, né? Mas a gente ficou sabendo de detalhes de como foi a campanha de Dilma Rousseff, de onde veio o dinheiro e as tais doações. Eu tenho horror desse termo doação. O empresário não doa 40 milhões para nada. O empresário que fica distribuindo dinheiro, doando dinheiro, 4 milhões para uns, 5 milhões para outros, ele está maluco, ele está comprando funcionários públicos, comprando deputados, partidos e ministros, né? Então, o Zé Disseu naquele momento foi mesmo fundamental. Ele deve ser herói de Lula, pois até entre os que andam no lado errado da vida, tem lá os seus heróis, os anti-heróis. E o Zé Disseu formaliza isso. Essa redução de pena, por exemplo, é um presente. Uma frase que eu ouvi durante esse processo: Zé Maria, peru é que morre de véspera. Ou seja, até o último suspiro tem jeito. E teve. Eu não acreditava que teria jeito. Teve. Lula foi solto, disputou a presidência, ganhou. Isso contrariou a minha lógica, foi contra a minha lógica, o que eu estou acostumado. Zé Disseu já se considerava um cadeieiro velho. Essa frase é dele. Sou um cadeieiro velho. Está aí, livre, leve, solto e homenageado no palanque. Herói do povo brasileiro. Mas não é só ele também, não. Naquela época, eu e o próprio sistema político considerava que Renan Calheiros não se livraria nunca de uma prisão com 14 inquéritos abertos nos processos em andamento. Está aí, elegeu o filho, se reelegeu senador e vai assumir a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. E é um líder do Senado Federal, a gente não pode negar isso. Então, essa reviravolta se deu de um lado político. Isso não é lado jurídico, isso é um lado político. Então, somando essa redução de penas, esta homenagem, a gente pode entender que em política cavalo de pau é uma normalidade e que fundo de poço tem a sua mola na área política. O discurso de Lula é rancoroso, ele ainda não desceu do palanque, deveria. O sistema político, ele é tão incrível que uma eleição, ela tem fases. A primeira parte de uma eleição é a campanha e a eleição propriamente dita, o voto.
Segunda fase é a posse. Nós vimos aqui a dificuldade da posse. E o terceiro é a composição do governo e governabilidade. Lula está nessa terceira fase, que é a governabilidade. Não está sabendo lidar com isso. No Congresso, os deputados e senadores perguntam assim, mas peraí, quem é o interlocutor de Lula? Não tem, e não há ainda uma formalização da base. 2 medidas provisórias vão vencer lá por falta de habilidade política ali, de conversa política. Porque a linguagem de antes de distribuição de dinheiro já não pega mais. Novos caminhos terão que ser criados no Congresso Nacional e não há quem saiba fazer esse novo caminho. Portanto, esse discurso, esse palanque, é uma demonstração de que a campanha continua, né? E que ele ainda não é o presidente de todos. Agora você, Roberto Mota, suas impressões sobre esse discurso, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus queridos colegas. Boa noite à nossa audiência. É a mesma coleção de clichês, de jargões de sempre, né? Nenhuma novidade. É que nem corrida de Fórmula 1, desfile de carnaval, ou para quem não entende nada de futebol como eu, jogo de futebol, né? Você viu um, viu todos. É a mesma expressão de uma visão do mundo que parou nos anos 80, o mesmo discurso carregado de rancor, de ressentimento. Façam aquele teste que eu sempre recomendo. Tirem o som, observem só as imagens e tentem adivinhar sobre o que essa pessoa está falando, quais são os sentimentos que o movem. É a expressão, em forma de discurso, de uma estratégia política que tem como objetivo principal a destruição de adversários, ao invés da construção de uma nação. É uma política populista, de quem se apresenta sempre como humilde, afetando pobreza, modéstia, ao mesmo tempo em que desfruta de luxos e mordomias inimagináveis. É uma prática que promove a tal política identitária, ao invés de se preocupar realmente com a redução da pobreza, com os direitos das pessoas ou com a segurança pública, por exemplo, para citar 3 assuntos importantes. E é lógico, tinha que falar do presidente Jair Bolsonaro. O PT achava que tinha um trunfo para permanecer para sempre no poder. O PT achava que tinha um político imbatível que ia dominar para sempre a política brasileira. Ele seria eleito ou então qualquer poste que ele escolhesse. Até que veio 2018 e surgiu Jair Bolsonaro. Um fenômeno político e eleitoral sem igual na história recente do Brasil. E essa decepção, essa desilusão, uma desilusão quase amorosa, o PT não vai conseguir superar nunca. Queremos te ouvir também, Thiago Pavinato, sobre esse discurso de ontem do presidente Lula, essas menções a José Dirceu. Quem estava nos acompanhando desde cedo, desde o comecinho da transmissão no YouTube e na Panflix, viu também que José Dirceu foi beneficiado por uma decisão do STJ que reduziu a pena dele, uma condenação no âmbito da Operação Lava Jato. Diga lá, Pavê. Bom, mestre Mota, Trindade Dantas, eu tenho aqui coisas a dizer sobre esse fato e por isso me interrompam se acharem necessário. Mas eu não vou me furtar de dizer nada sobre esse discurso. Primeiro, aqui, pegando a frase que o Zé nos trouxe de novo, que é o grito dos petistas, da militância petista, que é Dirceu, guerreiro do povo brasileiro. Lembro como se fosse hoje, desde o mensalão, a torcida petista gritando, Dirceu, guerreiro do povo brasileiro. Eu lembro. Que guerreiro do povo brasileiro? Nós estamos vendo aqui um criminoso que foi condenado pelo mensalão, acaba de ter a pena revista, mas continua condenado pelo Superior Tribunal de Justiça. Que guerreiro é esse? Esses militantes não eram, meus amigos, os que estavam gritando lá no dia 1º de janeiro, em frente ao Palácio do Planalto, sem anistia. Sem anistia é sem anistia, horas. Como é que eu posso gritar de ser o guerreiro do povo brasileiro, ou o herói do povo brasileiro, ou qualquer coisa que eu fale, se esse é um governo sem anistia?
Precisa se decidir, meus amores petistas. Segundo, que herói é esse? Para a gente ir para a Semana de Arte Moderna, é como Macunaíma, o herói sem nenhum caráter? Pode ser, afinal de contas, a gente vê no romance que Macunaíma era seguido por um séquito de jandaias e araras vermelhas. Precisa falar mais alguma coisa? Não. É o séquito de jandaias e araras vermelhas. Ou, para andar um pouquinho mais na história brasileira, seria Dirceu uma espécie de Lampião. Afinal de contas, Lampião é um falso herói fabricado pela esquerda brasileira a partir de Prestes, que foi desafiado por Lampião. O comunismo enxergou em Lampião que era um demônio, um assassino, um bandido, alguém para se exaltar, porque era alguém que o povo poderia identificar como herói. Então ele foi uma fabricação, o Lampião, uma fabricação da mídia do Rio de Janeiro, que chamou de Maria Bonita a sua mulher, Maria Déia, que bonita não era, e foi chamada de Maria Bonita por conta de um filme que concorreu a um festival de cinema no Rio de Janeiro, naqueles idos do final de 1930. E o comunismo, mesmo desprezado pelo próprio Lampião, tomou o Lampião como herói. Mas Lampião, na verdade, ele era um miliciano de coronel. Ele era contratado por coronéis para oprimir o povo e também outros coronéis em disputas territoriais. Lampião fazia a gera, porque ele só invadia pequenas propriedades de gente humilde, simples. E a gera era o quê? Era o estupro coletivo. Houve um casamento, por exemplo, em que Lampião chegou com seu bando, pegaram a noiva e estupraram a mulher na frente do noivo, depois mataram o noivo, e porque a noiva começou a sangrar, Lampião pegou a areia e socou com um punhal até que parasse de sangrar. Lampião, esse herói do comunismo, só usava o perfume Fleurs de l'Amour da Maison Francesa Roger Gallet. Lampião só usava a seda inglesa ou francesa. Lampião só tomava uísque White Horse. Lampião, dizem os historiadores, tinha um museu de numismática de tantas moedas de ouro que ele tinha no seu chapéu. Lampião era um receptador de armas ilegais. Lampião era racista, tanto que ele proibia que se referisse a ele com a cor que ele tinha. Lampião era garoto propaganda da Bayer durante o governo nazista. Se é Bayer, é bom. Fez Lampião com seu bando um comercial para a Bayer alemã. José Dirceu é esse tipo de herói? Aí eu me pergunto, por que Lula, e nisso ele é aplaudido pela militância petista, pelas jandaias e araras vermelhas, por que eles condenam Jair Bolsonaro por ter feito uma homenagem ao general Ustra na votação do impeachment de Dilma Rousseff? Olha, a minha Siri está falando aqui. Tá vendo? Ele teve um acesso de intelectualidade. Por que eles criticam tanto Jair Bolsonaro? Por fazer uma homenagem ao Ustra na votação do impeachment. E o Lula pode agora fazer homenagem a um criminoso condenado pela justiça. E nós vimos aqui, ele não foi absolvido. A condenação dele continua. A pena foi diminuída, mas ele é um criminoso. Por que isso pode e lá não pode? Porque aqui é um criminoso do bem? Não existe, eu falei na minha fala anterior, não há crime do bem, crime é crime, não importa se homicídio, se roubo, qualquer outro crime, crime é crime, sempre tem natureza de crime. Por que o Lula pode caluniar o Bolsonaro chamando de genocida? Se ele mesmo, Lula, ele conseguiu na justiça um benefício de multar quem o chamasse de praticante de um crime pelo qual ele não foi condenado. Mas agora ele pode chamar o adversário de praticante de um crime pelo qual ele não foi condenado? Aliás, Bolsonaro sequer é processado pelo crime de genocídio. Existe uma investigação que é sigilosa, um inquérito, que nós não sabemos o que tem lá dentro. Mas processo ele não tem, condenação menos ainda. Então por que o Lula pode se valer do benefício de não ser caluniado e ele pode caluniar os outros? Por quê? Quem estava na vigília na Polícia Federal lá no Paraná vai estar naquele jantar cujo ingresso é 20 mil reais? 20, 10 ou 500 para sobra? Talvez. Não, acredito que não. Então esse choro quer dizer o quê para mim? Não quer dizer nada. E outra, ele volta a chamar o impeachment de golpe. O impeachment que foi um procedimento conforme a Constituição, feito pelo Congresso Nacional e presidido
pelo presidente do STF, ministro Ricardo Henrique Lewandowski. Ou seja, ele chama de golpe o impeachment. Se ele chama de golpe o impeachment, ele chama o Congresso e o STF de golpistas. Agora, que diferença tem Lula chamar de golpista Congresso e STF e chamar, como fizeram os manifestantes e os criminosos que estavam incitando ao crime, incitando a animosidade de Forças Armadas, depredaram ou coisa que o valha, seja lá quem for? Que diferença tem o Lula chamar STF e Congresso de golpista para quem desconfia de urna e pede para TSE providências? Não tem nenhuma diferença. A gente precisa se decidir sobre a lógica das coisas. E, por fim, Lula comete um crime. Um crime. Artigo 287 do Código Penal. Apologia de fato criminoso. Apologia de fato criminoso ou de autor de crime. É crime, está no Código Penal. Lula acaba de fazer apologia de autor de crime. E aí, o que vai acontecer? Cláudio Dantas, está chamando? Diga lá, Dantas. Tem um negócio que ficou, assim, nessa discussão que a gente precisa se perguntar, é o seguinte: o Lula está agradecendo o Dirceu, dizendo que o Dirceu foi solidário a ele. Solidário? Não faz sentido. Zé Dirceu está com o Lula desde sempre. Zé Dirceu integra o núcleo duro, né, da cúpula do PT, o núcleo duro do Lula desde sempre. Zé Dirceu é considerado o grande mentor, o grande intelectual por trás do PT. O Lula é essa figura popular, populista, e o Zé Dirceu é a mente, tá? E aí, é preciso que a gente se questione. Peraí, mas o Zé Dirceu não estava preso, também não foi condenado na Lava Jato, ele ser solidário ao Lula, que também estava preso, também foi condenado, não faz sentido, né? Mas aí se você começar a se questionar, tá, mas o Zé Dirceu, o que andou fazendo nesses anos? O que andou fazendo? O que aconteceu de fato nos bastidores que empurraram, que levaram o Lula a ser descondenado, que construíram uma narrativa contra a Lava Jato? Só uma correção, Dantas. Descondenado, não. Ter as penas anuladas e ter todo o seu processo anulado. Pela ficção jurídica, isso nunca existiu. Tá? Temos que deixar claro, porque a gente sabe como funciona o Brasil. Não vamos perder o foco aqui. Nós tivemos uma série de acontecimentos nos últimos anos, inclusive surgiu aí um hacker, suposto hacker, de Araraquara, que foi o responsável por produzir material criminoso, provas ilícitas que foram utilizadas justamente para atacar a Lava Jato, para atacar o Sérgio Moro, os procuradores, os policiais, etc, etc. Tudo isso já faz parte da história. Só que é uma história que ela é contada, por um lado, ela é contada por fatos que não se encaixam, e até hoje fica a dúvida. Afinal de contas, esse sujeito aí, esse suposto hacker que agora reapareceu, agora associado a figuras do bolsonarismo, é tudo muito esquisito, é tudo muito estranho. Um cara que hackeou milhares de autoridades. Se estivesse nos Estados Unidos, estava na cadeia até hoje, mas não, ele foi solto, responde em liberdade, olha só. Olha só. Violações constitucionais, quebrou sigilo, isso é gravíssimo, sigilo privado, o sigilo telefônico, telemático de autoridades, das mais altas autoridades da República, de ministros do STF, do STJ, desembargadores, policiais, jornalistas, artistas, empresários, e o sujeito ficou alguns meses em cana e hoje está aí circulando, inclusive fazendo política. Quis até se candidatar a deputado. Dantas. Todo o movimento... Quer mudar? Eu só quero concluir o seguinte... Rapidinho, vai lá, depois a gente ouve o Zé, então. Vai lá, rapidinho. Eu só quero concluir o seguinte, porque o Zé Dirceu, ele integra
justamente por ele ser um mentor, um ideólogo, ele tem muita influência justamente em todo esse corpo jurídico que está no entorno do PT e que o ajudou muito nesse processo, na construção dessa narrativa, que inclusive é esse grupo que hoje tem poder, tem vários ministros na esplanada. Então eu estou aqui trazendo elementos, porque assim, eu de fato não consegui entender esse agradecimento público ao Zé Dirceu, simplesmente por ele ter sido solidário. Eu acho que tem muito mais coisas aí. Diga, Zé. Eu vou te explicar. Olha, Dantas, é o seguinte, o Zé Dirceu, eu conheci de perto ali a chegada do Zé Dirceu ao poder. Uma semana antes, a gente conversava com ele, eu conversava com ele, era uma pessoa tranquila, chegou ao poder, mudou completamente. Assumiu Ares e andava aqui em Brasília como primeiro-ministro. Mandava mais do que Lula. E negociou com o Congresso Nacional. Disse no ouvido do Lula, se não encontrarmos uma maioria, sofreremos impeachment no Congresso Nacional. Aí abriu-se as portas da negociação mais esquisita. Esse processo aí, essa solidariedade, na verdade, ela se refere ao mensalão, que é aquele crime anterior ao Petrolão e à Lava Jato. É lá no mensalão que José Dirceu foi considerado o grande responsável por aquela teoria do domínio do fato, né? De que, sendo chefe e mandatário, ou ele sabia ou deveria saber do que estava acontecendo. Ali, se ele falasse uma palavra, aí Lula cairia e iria para a cadeia lá no mensalão. Né? Lá no mensalão. E o silêncio do José Dirceu realmente preservou boa parte desta cúpula aí, inclusive Lula, né? Existem outros também, mas é esse agradecimento ao silêncio, né? Aquela lei que une os mafiosos.